Olá, público leitor. Propomos nessa atividade conhecer um pouco sobre o grande teatrólogo o inglês William Shakespeare. Conhecer também um pouco sobre a sua biografia, bem como suas obras. Dentro desse contexto, expandiremos a pesquisa na área teatral para nos aprofundarmos sobre esse mundo da dramatização. Dessa forma, entendemos que o conhecimento se estende para áreas diversas, as quais cada uma cumpre o seu papel na aprendizagem, assim como na educação do indivíduo de maneira integral. Desejo a vocês que desfrutem desse nosso trabalho. Grato. William Shakespeare nasceu na Inglaterra em 1564 e morreu em 1616. Foi um ícone do teatro inglês, tendo sido consagrado através de suas obras, as quais são conhecidas até o dia de hoje em todo o mundo. Entre elas estão Romeu e Julieta, O Sonho de uma Noite de Verão e Otelo. Começou ainda no final da adolescência o gosto pela poesia e pelo teatro, frequentando os espetáculos em sua cidade. Devido à sua situação econômica, trabalhou duro para superar as dificuldades, chegando a exercer funções nos bastidores teatrais. Era o reinado de Elizabeth I, sendo um período de grandes atrações artísticas, o que impulsionou o espírito de Shakespeare para se aprofundar na busca pelo conhecimento através de leituras de obras e gêneros literários diversos, o que contribuiu bastante para a sua formação na área. Os trabalhos de Shakespeare foram vastos, muitas peças teatrais, poemas, grande quantidade de sonetos. Foi bastante atuante na idealização e construção de eventos para o teatro, destacando-se nas comédias, dramas e tragédias. Vamos falar um pouco, um breve resumo sobre a obra Sonho de uma Noite de Verão, de Shakespeare. Então, a peça ela narra eventos amorosos entre Hérmia, Demétrios e Lisandra, havendo uma disputa entre os dois pelo amor desta. Surge então uma quarta pessoa, Helena, a qual ama Demétrios. Nesse contexto, havia a figura patriarcal de Egeus, o qual queria, através do poder paterno, impor com quem a sua filha Hérmia teria que casar-se, sendo Demétrios o escolhido por ele. Mas Lisandro é quem ela pretende, quem ela gosta. Aí, em contrapartida, surge Teseu, um duque, que ele recebe os apelos de Hérmia para que intervenha nesse conflito através do poder político. O duque, porém, está se preparando para casar-se. Ele convida uma trupe, aquele grupo teatral, né, para brilhantar a cerimônia. Outros convidados também chegam, como os monarcas das fadas, o rei Oberon e a rainha Titânia, sendo estes dois protagonistas de um problema conjugal, porque o rei Oberon ele tem um desejo pessoal, subtrair um poder, né, que a rainha tinha. Então ele utiliza uma poção mágica para aplicar contra ela, certo? E mais adiante nós falaremos mais um pouco. Então, aí, retornando, o pai de Hermes estava enfurecido, né? Porque ela queria casar-se com alguém que ele não queria. Então eles resolvem fugir para a floresta. Mas Helena, ela queria conquistar Demétrio. Então ele usou esse artifício, denunciou que eles estavam fugindo, né? Então, começa a partir daí ações mágicas. Agora, mágicas atrapalhadas. É uma comédia romântica. Então, o rei Oberon, através dessa porção, começa a praticar algumas mágicas que são atrapalhadas, né? E o triângulo amoroso se intensifica pela disputa por Helena.
a qual fica confusa com tudo aquilo, porque essa poção, o rei Alberon, ao invés de aplicar na rainha, consegue aplicar em outras pessoas. E essa poção faz com que alguém se apaixone por alguém que nunca assim, não tem afinidade nenhuma, é uma questão de magia. Então aí já começa a prejudicar o amor de Lisandro, né, com a Hermia, porque a mente são perturbadas nesse tanto pela poção. Até um duelo entre Demétrios e Lisandro eles queriam preparar, mas houve uma intervenção e não ocorreu. Então novas ações mágicas e cômicas para conseguir o desejável. O rei Oberon é o grande articulador, né? Com o objetivo de subtrair, acaba prejudicando outras pessoas e provocando riso na plateia. Então ele tenta, a qualquer custo, que a rainha, sua esposa, ficasse desnorteada, né? Queria que ela se apaixonasse por até um animal da floresta para que ele conseguisse, digamos, conseguir o que queria, enfraquecê-la. Essa situação de vai e vem, Demétrios, né, e Lisandro estavam lá naquela situação, aquela problemática, né, amorosa entre eles. E no desfecho, todos são convencidos, né, que tudo aquilo foi um sonho. Eu já tenho o título, Sonho de uma Noite de Verão, que agora devem se unir em matrimônio. Então já aquela magia, aquelas atrapalhadas, aquelas situações, elas são resolvidas, mas no final da peça todos fazem acreditar que tudo aquilo foi um sonho. O público presente, né, porque era a festa de casamento do duque Teseu e da rainha Titânia, né, também foi convencido a acreditar que tudo foi um sonho, até o público também. Então, nessa peça teatral de 1595, temos a comédia, né, como o gênero, mas digamos uma comédia romântica, né? Então, nela observamos as temáticas sobre o amor, o sobrenatural, os recursos mágicos, né, o poder transformador dos sonhos, referências da mitologia grega, bem como os contos de fadas. Então, esse preparo aqui esse pequeno resumo é para que a pessoa, para que leiamos a obra, né, já tenha um norte assim para entender melhor, porque certas vezes estamos lendo e causa certa confusão, justamente por isso, porque aquelas as magias provocadas lá pelo Rio Oberon consegue atrapalhar, digamos, o entendimento que um vai e vem, que no final tem o desfecho esperado, né? Que eles conseguem que eles se unam, né, em matrimônio lá, os pretendentes. Vamos agora fazer um pequeno resumo da obra teatral Otelo, de William Shakespeare. A peça ela é dividida em 5 atos. Ela é classificada como pertencente ao gênero teatral tragédia. Possui em sua composição elementos da mitologia grega, romana, traços originários do classicismo, onde era a presença marcante também desses elementos. Então eu tenho menções sobre a religiosidade também cristã ocorre, principalmente quando falam sobre a conversão de Otelo, né, que ele era muçulmano, ao cristianismo. Isso é um fator marcante, né, da cristianização, que a Europa, né, ela pregava para os outros povos de outras nações, de outros continentes, né, que ele chamava de povos bárbaros ou pagãos, né? E no caso dos mouros, os muçulmanos, tinha também essa situação, né, de, digamos assim, uma luta frequente, né, entre esse fator religioso de um e de outro. Então, outro ponto a mencionar é sobre a temática também, né, no caso do racismo, né, europeu em relação, né,
há também esses povos, que o Otelo, né, que ele era um homem nobre, né, de descendência da arábica, mas ele era uma pessoa nobre, mas não tinha os traços, né, do europeu, né, a cor da pele, né, por ser negro, eles queria até para utilizar dos serviços dele, pela nobreza, pela coragem, que ele era um valente, estava promovido a ser um general militar, mas não queria para que ele fizesse parte, compôs os laços consanguíneos, né? Foi no caso quando ele casou-se, né, com a filha de um senador lá de Veneza. Então houve esse conflito com a família. Então eles aceitavam o Otelo para ser o general deles, né? O valente, o combatente, aquele que queria estar à frente até um cargo de governador lá da região conhecida como Chipre. Ele foi colocado lá para ser o governador. Então, para alcançar esse importante posto, né, na hierarquia militar, para estar a serviço da elite veneziana. Então, o ponto inicial é quando os ânimos eles ficam acirrados, né, como já falamos, por causa do casamento de Otelo com Desdémona. Rodrigo, né, que ele a queria, ele que desejava, né, ter um relacionamento amoroso com a Desdémona, ele fica indignado, né, com a perda, né, para Otelo. Então há também a figura do Iago. Ele na realidade atua o tempo todo como uma figura central, antagonista, né? Mas de grande importância lá na narrativa teatral. Então ele desejava obter o cargo de tenente do general, mas o escolhido foi o Cássio. Entre seus objetivos, né? Ou seja, alcançar o poder, e o de Rodrigo, que ele desejava alcançar, né? O amor de Desdémona. Então o Iago ele vai trabalhando dia após dia, com seus pensamentos e ações, né, maquiavélicas, para obter o que deseja. Apesar de Rodrigo acreditar que Iago quer ajudá-lo a conquistar, né, a sua amada, na verdade, o Iago apenas deseja, digamos assim, roubá-lo, literalmente, quando ele entregou suas joias para que ele entregasse lá para ele, com a sua mentalidade, né, de conquistar, convencer as pessoas, fez com que o Rodrigo entregasse uma certa quantia em joias, né, para que ele agisse. Na realidade, ele apenas ficou. Então, mais adiante, o Iago já tinha se apoderado dos seus bens e queria livrar-se de Rodrigo por completo, bem como assumir o posto de Cássio, ou seja, ser tenente. Então ele consegue envolver os dois, o Rodrigo e o Cássio, em um duelo que cria um conflito entre eles, né? Aí nesse conflito, o Rodrigo ele morre e Cássio é ferido traiçoeiramente por um golpe de Iago, porque ele queria que os dois morressem naquela batalha. Como Cássio não chegou a óbito, ele deu um golpe, mas não conseguiu seu objetivo, deixando o Cássio debilitado, mas não conseguiu seu objetivo de eliminá-lo. Então, e nesse contexto, né, Otelo, um homem nobre e honrado, mas é controlado pelas artimanhas de Iago, né, o qual ele passa a ideia de ser um grande amigo, um conselheiro do general, né? Então, aprofundando mais ainda, né, a trama, Iago faz despertar o ódio, o ciúme de Otelo contra sua esposa Desdémona, a qual ela é assassinada por Otelo. O Iago conseguiu esse objetivo,
através de suas artimanhas. Mas só que Emília, que era a esposa de Iago, ela não concordava com aquilo, porque ela sabia que a esposa de Otelo era uma pessoa que não era aquilo que Iago tentava passar, como ela traía, o Iago passou para o Otelo que a esposa dele o traía com o Cássio. E através do tudo inventado desse ciúme que foi se aprofundando, aconteceu a tragédia. Então Emília, ela denuncia o marido na frente de todos, né? Porque tinha, né, um grande apreço por Desdémona. E Emília acaba também sendo assassinada pelo Iago, pelo próprio marido. Otelo, ao tomar conhecimento de tudo aquilo, fica arrependido, né, por ter dado crédito a um farsante, um inimigo que se passava por amigo. Então, o fator psicológico, né, age sobre a mente, sobre a vida. Otelo, ele suicida-se e cai ao lado de sua amada. Iago é preso e Cássio assume o posto de seu antigo comandante. Então, né, nessa história de Otelo, a sexualidade, a ganância, o ciúme, o uso de expressões chulas, né, a ingenuidade do herói trágico, né, que a tragédia leva o desfecho do herói, ele chega a sucumbir. Então, são explorados assim, culminando, né, com o desfecho, né, próprio da tragédia, o fim do herói. E também outros pontos importantes através da pesquisa, que não devemos deixar de nos atentar para algo. Na obra Otelo, durante a sua leitura, então observamos traços profanos e sagrados. Né? Então, na leitura da obra, eu faço aqui uma referência à obra Poemas Satíricos de Gregório de Matos, né? Que faz parte lá do Barroco. Tá certo que Gregório de Matos foi do Barroco brasileiro. Mas como eu tive a oportunidade de ler essa obra, então ele há aquelas partes profanas e sagradas na obra de Gregório de Matos que pertence ao estilo, né, literário barroco, estilo de época. E no tempo, né, que foi feita, concluída essa obra de Shakespeare, é lá no tempo mesmo do barroco. Também lá na Europa, onde o barroco foi criado a partir de concepções ali da própria lá da Itália. E a obra, ela faz parte também desse mesmo tempo. E pode até não ser uma mera coincidência, né? Mas o estilo barroco, ele tem sua origem na Itália. E a narrativa de Otelo, né, acontece em Veneza, né? Espaço localizado no território italiano. Então, essa conexão, tanto do época lá do classicismo, onde observamos elementos da mitologia grega, romana, que o classicismo foi muito antes, e também como ele se aproveitou para também colocar traços lá do barroco na obra, o Shakespeare. Então, o autor, ele buscou elementos, né, diferentes e fez a sua magnífica, digamos, a obra literária, a obra teatral. É por isso que é importante a gente continuar sempre na leitura de obras e procurando saber o que se tem falado sobre aquela obra, as pesquisas que hoje temos disponíveis aí no mundo virtual, o que se tem falado daquela obra, para que a gente possa compreendê-la. E aí tirarmos as conclusões. Vamos lendo a obra e observamos esses estudos e tiramos as nossas conclusões e até acrescentamos algo mais. Então, foi muito boa essa leitura e aconselho a que ela seja feita por completo para enriquecimento do conhecimento e anexar mais conhecimentos para a nossa vida. Quando falamos sobre teatro, vem logo
a ideia de encenação de uma peça, a qual fora escrita para ser representada. A arte especificada nesse contexto. Nos tempos modernos, o local onde são exibidos os eventos teatrais também recebe o mesmo nome, mas no passado costumava ser apresentado nas ruas, nas praças públicas. Isso não quer dizer que também nos dias atuais não possam acontecer. Atores, atrizes, e embora no início do teatro a participação feminina era restrita lá no teatro grego, mas com o tempo foi evoluindo. Então, hoje em dia, né, há muito tempo já temos atores, atrizes e o público que se junta para desfrutar de uma dramatização a qual busca elementos da vida social, cultural, política, religiosa, entre outros, para o entretenimento. São elementos como o espaço, o tempo, lá de vindo da literatura também estão contidos nas peças, né? Espaço, tempo, objetos diversos que produzem significados. Às vezes um objeto no cenário, na peça, ele tem um significado para o entendimento, né, da peça teatral. Então, produz significado nas mãos dos que atuam na área teatral. Também a música, a dança, a iluminação, as vestimentas, as quais ajudam a caracterizar personagens que se somam a esse mundo mágico. Conforme mencionamos, no início, o texto era o elemento principal para a produção teatral. E neles estão delineados que as ações que serão desenvolvidas. Porém, o modo como os atores e atrizes eles interpretam o que está no texto, ajudados pelos elementos visuais, né, pode contribuir para a prática seja melhor no ato da apresentação, seja mais predominante. Por isso que temos assim mais atores ou atrizes que se destacam uns dos outros, né? Tem o talento, claro, né? Na hora da apresentação, de transformar o texto na prática da apresentação. Então, a sequência dos atos representativos. Então, isso é comprovado, né? Quando comparamos uma peça atuada por diferentes artistas e observamos o talento ali prático de alguns, maior, digamos, superando os outros, porque eles se aprofundaram no texto e conseguiram passar para a prática de forma bem contundente. Desde os tempos primitivos da humanidade, o desejo de representar sua cultura, sua religiosidade, bem como a vida social, esteve presente nos desenhos expostos nas cavernas, os quais possuíam um significado, expressando seus sentimentos ou suas ações, como a caça, a pesca, entre outras atividades. Suas danças e rituais religiosos também atuaram como uma forma teatral de mostrar seus valores. Partindo desse princípio, inferimos que o teatro foi considerado uma maneira sagrada, né, de representação da vida. Esse conceito avançou para culturas, digamos, mais avançadas, né, também mais civilizadas, como o teatro grego, com, digamos assim, as suas celebrações aos deuses da mitologia grega, né, sendo originária dessa nação a tragédia e a comédia. São peças teatrais. Na primeira, ou seja, lá na tragédia, temos os traços ligados à justiça, às leis e o destino. Era a temática, né, da tragédia no teatro grego. Temas como a justiça, as leis e também digamos assim, o destino, né, onde o herói ele sucumbia. Era algo dramático apresentado na peça.
Destacou-se autores como Sófocles e Eurípides. Já na comédia, cujo principal autor foi Aristófanes, o riso era provocado no espectador através das sátiras. O que quer dizer? Ele provocava ataques através da ironia contra as instituições, costumes e ideias vigentes. O teatro romano foi outro que ocupou grande destaque. Embora tenha buscado nas raízes gregas para a sua construção, eles aplicaram suas próprias características, dando preferência à comédia porque o objetivo era o lazer, a diversão. Isso sem falar que os espetáculos circenses eram cruéis, com o sacrifício dos que eram considerados inimigos do Estado romano, como os cristãos. Lá para a Idade Média, o teatro ele ganhou impulso com o poderio da religião católica, né? Que eram as peças apresentadas nas missas, mas depois foram transferidas para as praças públicas por determinação das autoridades eclesiásticas, para não perder o caráter sagrado. Com essa transferência, ele ganhou ainda mais destaque, porque as comédias, né, foram sendo, digamos assim, apresentadas. Além do gênero teatral, a farsa, né, e também provoca o riso. Ele tem um traço de comédia também, e retratava temas do dia a dia, ironizando-os. Nesse período, surgiu os chamados saltimbancos, os quais eram grupos teatrais que viajavam por diversas cidades, apresentando suas peças. Outro fator modificador do teatro foi a incorporação das peças das ideias literárias contidas nas chamadas escolas literárias, ou seja, o romantismo, o realismo, o naturalismo. Então, através das ideias dessas escolas literárias, também foram elaboradas peças teatrais dentro desse contexto. Vamos falar agora sobre os recursos indispensáveis para a produção teatral. Há etapas importantes que proporcionam uma boa evolução para a elaboração e consequente sucesso nas peças teatrais. A exposição é a primeira delas, porque já projeta para o público, né, o local, o tempo, né, as preliminares da história, dando uma orientação do que se trata. A apresentação, né, para a plateia não é apenas da linguagem falada, que esta atividade ela é realizada principalmente quando os objetos, os cenários, já dão uma forte dica. As vestimentas, né? Ou melhor, o figurino, como é chamado, é um fator preponderante para essa concretização. Seguidamente, temos o desenvolvimento, o qual já propõe ao espectador a oportunidade de conhecer as diversas circunstâncias que virão. Uma terceira etapa é chamada de complicação, a qual consiste em complementar, né? Ou digamos assim, apimentar a história na complicação, elevando o clima de tensão e preparando o terreno para o estágio final, o qual é denominado de desenlace. Nele, a situação começa, né, a equilibrar, preparando e despertando no espectador o desejo de ver a finalização. Dando, dando continuidade aos recursos essenciais, vamos partir agora para o caráter dos personagens. Os personagens que compõem uma obra, né, teatral, eles são constituídos, né, assim como também toda obra, né, literária,
que terá uma narrativa, geralmente nós observamos isso aí, o caráter dos personagens. Eles são constituídos de pensamentos, ideias, assim como as pessoas da vida real têm comportamentos. Já na Grécia Antiga, os representantes do teatro já designavam nos seus personagens o caráter de cada um. Então designaram o protagonista, né, que é o herói, e o antagonista, que é o vilão. Nas ações empreendidas por eles, é que o público compreenderá o valor conscientizador da conduta destes. Então, o protagonismo e o antagonismo podem não ser expostos como personagens, mas pode ocorrer também que esses elementos podem pertencer a instituições, né? Por exemplo, um grupo de trabalhadores, digamos que uma história, ou tanto no teatro, uma obra da prosa literária, um grupo de trabalhadores, eles lutam por melhorias salariais em um ambiente de trabalho que não oferece, né, as condições necessárias. Então, através dessa luta, o, o protagonismo, digamos que será o que é representado pela a luta, né? E o antagonismo ali é o sistema empresarial que está oprimindo. Então, muitas vezes não recai propriamente dito sobre um personagem, mas uma instituição que pode assumir os papéis de protagonistas e antagonistas. Outro fator também muito importante é o poder da linguagem. A expressividade é um recurso indispensável para os que atuam no palco possam chamar a atenção, né? Literalmente falando, né? De seu público. Os estados emocionais são elementos cativadores da plateia para com os personagens, sendo a sua linguagem, né, fator expressivo para representar, ou seja, um personagem criança será assim reconhecido pelos espectadores por suas características faladas, né, e também as expressões, né, corporais, né, que ali o corpo também fala através de suas expressões, né. Então essa expressividade vai além, né? As ações corporais que também como atuam com o desejo de transmitir sentimentos, desejos e emoções. E para finalizar esses recursos, temos também os efeitos sonoros, né, e visuais. Os efeitos sonoros associam-se aos visuais para abrilhantar ainda mais o espetáculo. A musicalidade, os ruídos produzidos, eles também constituem uma forma de linguagem, causando impacto na plateia, aguçando as emoções das cenas exibidas. Além do teatro, os filmes, as novelas televisivas, através de seus efeitos sonoros, como uma música, uma trilha sonora, né, por exemplo, ela determina, né, no público a capacidade de compreender que aquele dispositivo realça o personagem ou a ação que está sendo exibida. Então, as luzes, os efeitos especiais, os objetos, o cenário, as vestimentas, a pintura, a arquitetura, enfim, são muitos recursos que podem ser utilizados na produção teatral, que melhoram muito, né, a sua qualidade, a sua performance, sendo também, né, o preparo de quem atua uma suma importância, né, porque saberá usar de maneira satisfatória os recursos disponíveis. Tudo isso, né, então precisa estar em parceria com a unidade da obra teatral. Quer dizer, a escolha do tema, né, a ser, né, encenado e também até a parte do ensaio e a apresentação propriamente dita. Nesta parte do nosso trabalho, vamos comentar, né,
sobre 3 gêneros teatrais bastante utilizados, né? Começaremos pela comédia, a qual tem como objetivo provocar um riso, né, na plateia, através de suas situações divertidas, né, irônicas, embaraçosas, não? Então, as situações, né, irônicas, embaraçosas, os conflitos, né, no transcorrer da apresentação. E a comédia tem um fator importante, que ela sempre leva a um desfecho feliz. Todas aquelas artimanhas, aquelas situações divertidas, ela conduz a um desfecho feliz. Então, ela pode ser apresentada por um grupo ou mesmo por uma só pessoa, sendo os temas do cotidiano da sociedade, né? Contados através do humor, a ironia, né? Os desvios de conduta, né? A personagem ocupa uma função importante e tem aqueles desvios que provocam o riso das pessoas, né? É através das suas palavras, né? Seus gestos, seus atos, né? Então, o que é embaraçoso, a bobagem, são partes integrantes desse tipo de gênero literário teatral. Partamos agora para o segundo. Quando falamos sobre a tragédia, vem em nossa mente, né, o lamento, o sentimento de tristeza. As situações vividas, né, cujas origens estão nas fatalidades ou nas adversidades. Né? Tudo isso compõe esse gênero teatral, dramático. E foi lá no teatro grego que esse gênero aflorou, lidando com os sentimentos humanos, como o ódio, a vingança, o amor, né? O ciúme. Então, a exploração dos resultados, dos acertos e dos erros são explorados. Então, a questão da reflexão da existência humana no universo contribui para acentuar o conteúdo da tragédia teatral e até, né, tornou-se corriqueiro, né? Como observamos numa reportagem jornalística, quando afirma ocorreu uma tragédia e vê aquela situação lamentável, né? Onde ocorre um desfecho muito trágico, como o próprio nome já diz. Então, no teatro, ela traz a menção sobre algo terrível que ocorre, né, com o personagem. Como já falamos, o herói da tragédia no teatro, ele tem um fim trágico. E, por finalizar, eu pegamos esses 3 gêneros teatrais, partamos agora para a tragicomédia, ou seja, tragicomédia. É digamos, uma mistura de algo trágico, mas que provoque um riso. Né? É algo assim inusitado, porque através de uma pesquisa, o dicionário online o Priberan, ele afirma que é algo tragicômico, quando, conforme já diz a palavra, traz no seu contexto situações tristes que envolveram também algo que pareça ser engraçado, ou seja, meio triste, meio alegre. Então, eu acho que aqui no Brasil temos o acesso a um seriado, né, que passava na TV, ele usa o personagem, ele era dono de uma funerária e ele guardava cabelos, né, na geladeira. E ele esses cabelos eram retirados das pessoas, né, dos mortos e guardados na geladeira, né? E ele dizia, não, eles estão, não vão necessitar mais deles. E aqueles cabelos eram para ser vendidos, ou seja, aquilo é um elemento tragicômico, né? Onde ocorre, alguém pode tirar uma situação de riso do fato de uma tragédia de alguém lá que morreu. Então, a tragicomédia explora situações trágicas, mas que tira algo cômico daquela situação. Então,
temos aí, como acabamos de citar, uma situação de origem triste, a morte de alguém. Assim como a situação cômica de guardar os cabelos na geladeira para conservá-los bem e lucrar com isso. Então, são elementos originários da tragédia e da comédia, unidos para formar um novo gênero teatral, né? A tragicomédia. Então, a ideia tragicômica no teatro só ganhou força no século XX. Isso se deu com o surgimento do teatro do absurdo, o qual ele buscou, na realidade, algo que possa provocar um riso de maneira que fugisse da ordem comum, dos padrões habituais. A escola deve ser um local que proporcione a aprendizagem nas suas várias vertentes. O teatro também está inserido nesse contexto. Os conteúdos de diversas disciplinas podem ser vivenciados. Isso mesmo, a encenação produz a vivência do que está sendo estudado. Imaginemos uma aula de história, geografia ou outra disciplina sendo adaptada pelos estudantes, como se eles fossem os protagonistas da aprendizagem. Isso sem falar na socialização e também na desenvoltura, para falar em público e se expressar através da arte, né? As expressões corporais que tanto influenciam, né, no pleno desenvolvimento de participação ativa na sociedade. O poder criativo do teatro desenvolve essa capacidade, provocando, né, os alunos a necessidade de criar para aprimorar ainda mais a sua aprendizagem. Outro ponto importante é o incentivo à leitura, porque a exposição de livros, dos mais variados, seja da literatura ou outros mesmo não literários, né? Através da leitura dos textos para a apresentação das peças teatrais. Então, eles transportam os conteúdos para o palco. E falando em palco, lembremos de artistas como atores, atrizes, por exemplo. E nesse pensamento que pode-se observar que a partir dessas práticas escolares com o teatro, novos talentos, né, na arte de representação despertados e que futuramente virão novos profissionais nessa área. Pode até pensar alto, mas é isso mesmo. O envolvimento de todos na produção da peça é essencial para o sucesso ser alcançado. A escolha do tema, o contato com o texto, a escolha dos personagens, a busca, né, pelos alunos que possam ter mais familiaridade com determinado personagem, a escolha do local, figurinas, as vestimentas, a preparação do cenário, a definição da tarefa de cada um, né? Também os ensaios, né, que é o ponto inicial, né, para o tão esperado dia da apresentação. Com estas últimas palavras, aproveitamos para fazer uma avaliação sobre o que estudamos no transcorrer da nossa atividade. Conhecemos um pouco da obra de William Shakespeare, bem como nos aprofundamos dos elementos compositores da obra teatral em geral. Faz-se necessário também despertar o desejo no leitor e na leitora para que leiam uma obra e aproveite para explorar no mundo virtual o que se diz sobre esta, para que o entendimento se aprofunde em se tratando das possibilidades de haver no texto elementos que remetem, que conectam a diferentes conteúdos, diferentes contextos que estão, a princípio, fora do conhecimento do leitor e da leitura,
no momento da leitura. Então, desde já agradeço a vocês e até a próxima.